Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá todo mundo bem por aí? Me contem o que vocês andam fazendo de bom. Quais são os preparativos para esse final de ano? Nossa, como tá passando rápido o tempo, né? O mês de novembro já tá indo embora praticamente. Mas eu penso que pelo menos o Natal desse ano vai ser menos triste do que do ano passado, né? Assim espero. Menos Covid, menos morte, mais esperança. Que o nosso Pai Obaluaê possa derramar as bênçãos sobre esse planeta, trazendo a sua cura, trazendo a saúde, trazendo um recomeço para todos. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista, e nesse podcast a gente fala sobre umbanda, espiritualidade, mediunidade e também sobre poesias recebidas do plano espiritual. E você, Sofia? Como é que você está? Obrigado por me acompanhar em mais esse episódio. Olá, eu estou muito bem e feliz de estar aqui novamente participando de mais essa conversa sobre espiritualidade. E você sabe, Evandro, que os assuntos abordados aqui no podcast me fazem refletir muito sobre a vida, sobre o que nos espera do lado de lá e principalmente sobre Deus. Eu estou aprendendo muito com as gravações do Alma de Poeta, aprendendo a refletir, coisa que eu não fazia antes. E por falar em reflexão, eu queria trazer aqui para o nosso bate-papo de hoje a dúvida de uma ouvinte. A Nádia, que mora em Bento Gonçalves, escreveu para o nosso podcast fazendo a seguinte indagação. Olá, Evandro. Eu sou a Nádia, e apesar de não ser umbandista, eu tô maratonando o teu podcast desde o início e aprendendo muito em cada episódio que eu ouço. Sabe, eu gosto da ideia de não pertencer a religião nenhuma, mas mesmo assim, sou apaixonada por assuntos espiritualistas. Eu gostaria, se possível, de te pedir um favor. Será que tu não podes falar um pouquinho sobre os seres elementais? Eu ficaria muito grata. Gosto do seu jeito de explicar e da sua maneira de enxergar as coisas do mundo espiritual. E deixa aqui os meus parabéns pelo trabalho. Continue assim. Oi, Nádia, tudo bem? Obrigado por entrar em contato. Eu fico muito feliz que você esteja curtindo os assuntos do Alma de Poeta. E do jeito que você escreveu aí, dizendo que gosta da ideia de não pertencer a nenhuma religião, eu já estou vendo uma alma meio cigana, meio wicca, que gosta da liberdade de crer, de pensar, de agir como bem entende. Uma alma independente, né? Que continue assim você também, Nádia, buscando sempre a sua verdade. Mas vamos lá. Com relação à sua dúvida sobre os elementais. Foi muito oportuna essa sua mensagem, porque eu já estava mesmo ensaiando para falar sobre esse assunto. E falar sobre os elementais não é uma tarefa fácil, porque o reino dos elementais é tão complexo quanto falar sobre o reino dos humanos ou o reino dos animais. Bom, mas primeiro, a gente tem que entender muito bem essa terminologia que algumas pessoas acabam utilizando de uma maneira errada. Existe uma distinção muito grande entre elementais e elementares. Apesar dessas duas palavras serem muito parecidas, né? Elas são diferentes na sua essência. Tem pessoas que usam uma outra definição que eu já acho um pouco mais intuitiva. As pessoas dividem esses dois conceitos em elementais naturais e elementais artificiais. Aqui já fica um pouco mais clara a definição de elemental, né? Bom, mas por que eu estou falando isso? Existe uma grande confusão, até mesmo entre os estudiosos, sobre esses conceitos de elemental natural e elemental artificial. Os elementais naturais são espíritos da natureza. Eu vou falar mais sobre eles adiante. E os elementais artificiais são aquilo que nós também chamamos de forma-pensamento, ou seja, são projeções criadas pela nossa própria consciência. Para quem não é muito familiarizado com esse assunto de espiritualismo, de magia, de ocultismo, talvez essa ideia de elemental artificial ou de forma-pensamento seja um conceito muito abstrato, né? Mas nem por isso o fenômeno deixa de existir. Eu vou tentar passar para vocês, da maneira mais clara possível, o que são esses elementais artificiais que as pessoas constroem no decorrer da vida. Eu não sei se vocês sabem, mas no mundo astral, o pensamento é uma das maiores forças propulsoras que existe. No mundo astral, o pensamento se concretiza, ele cria forma. Dependendo da intensidade do seu pensamento, ele acaba até ficando automatizado na sua vida. É como se ele adquirisse vida própria. Enquanto você falava sobre esse negócio de elementais artificiais ou formas-pensamento, eu estava aqui pensando. Será que isso tem a ver com aquilo que as pessoas dizem, que o universo trabalha para nós quando nós desejamos algo intensamente?
Porque eu li um livro uma vez que falava justamente isso, que nós precisamos colocar em andamento as nossas intenções, mas para isso, a gente precisa se concentrar no objetivo e ter ele o mais claro possível em nossa mente, intensificando a nossa vontade, para concretizarmos aquilo que queremos que aconteça. Sim, Sofia, exatamente. Quando a gente fala que o universo conspira a nosso favor ou a nosso desfavor, dependendo das nossas atitudes, isso nada mais é do que essa lei natural das formas pensamento colocada em prática. Porque se você parar para pensar, não existe magia, pelo menos no conceito que a gente conhece aqui na Terra. A magia no plano espiritual nada mais é do que ciência. É a ciência que nós ainda não conseguimos compreender. Mas tudo tem uma explicação lógica, tudo tem uma explicação racional. Para que a gente entenda esse conceito de que o universo pode conspirar a nosso favor, é imprescindível que a gente conheça algumas leis imutáveis da natureza e do mundo espiritual, tá? E um dos fatores mais importantes nesse caso é a existência daquilo que os ocultistas chamam de forma-pensamento, ou elementais artificiais, como vocês quiserem. Mas primeiro vamos tentar entender o seguinte. Qualquer pensamento que você tenha, quando ele é emitido pela sua mente, ele provoca uma série de vibrações nos seus corpos sutis, tá? Porque pensamento é onda, e as ondas fazem vibrar tanto a matéria densa quanto a matéria sutil. Então, quando você gera um pensamento, esse pensamento vai repercutir no seu corpo emocional e no seu corpo mental. E quando nós emitimos esse pensamento, e esse pensamento vai carregado de sentimento, o que acontece? Aquela onda que se forma no plano astral adquire uma intensidade e uma velocidade tão grande que ela acaba se unindo a uma coisa que os ocultistas chamam de essência dos elementos. Vocês já ouviram falar nisso? E quando essa onda se une a essa essência, o seu pensamento acaba criando forma. Ele acaba criando uma espécie de vida semi-inteligente. Eu digo semi-inteligente por não encontrar um termo mais apropriado para isso, tá? A sua forma-pensamento não vai ter uma vida plenamente inteligente ao ponto de se desvincular da sua vida. A forma-pensamento vai existir enquanto você alimentar ela. Mas mesmo assim, apesar dela estar vinculada ao seu pensamento, da existência dela depender de você, ainda assim ela vai agir com uma espécie de vontade própria. É como se o contato com aquela essência dos elementos que eu falei antes enriquecesse o seu pensamento com uma espécie de algoritmo. Seria como se fosse uma programação pré-existente, dando comandos contínuos para que o seu desejo se concretize. Eu sei, é meio difícil de entender isso, é meio complicado mesmo. Mas o que a gente precisa ter uma noção aqui agora é que o seu pensamento ele se une com a essência dos elementos. E é essa união que faz com que o seu pensamento adquira vida, adquira uma automação que vai trabalhar em seu benefício ou em seu malefício, dependendo da natureza do pensamento que você criou. Eu acho que entendi. Essa essência dos elementos que você fala é um tipo de matéria que nós ainda não conhecemos aqui na Terra, mas que nos rodeia e dá a vida às formas pensamento no plano astral. Estou certa? Sim, é isso mesmo. A essência dos elementos é uma matéria sutil, muito sensível, que atua como se fosse um computador para trazer o resultado que você espera da sua forma pensamento. A essência dos elementos é aquilo que dá vida, que dá forma e que retorna um resultado concreto para você, daquilo que você pensou, daquilo que você desejou. O nosso pensamento no mundo astral, ele possui cor, possui forma, possui luminosidade. E quanto mais claro e definido for esse pensamento, carregado de sentimento, mais facilmente ele vai conseguir se conectar a essa essência dos elementos. Daí ele adquire força. E a força do pensamento e do sentimento, bem como a sua repetição contínua, é o que determina a duração e a eficácia deles na sua vida. E sabe o que é interessante? O nosso pensamento, quando entra em contato com outros pensamentos de vibrações semelhantes, acabam se fortalecendo ainda mais. Do lado de lá, os pensamentos se atraem, eles se unem para o mesmo propósito para o qual eles foram pensados, para o qual eles foram criados. É como se eles se fundissem num grande ideal, mas sem perder a sua individualidade. Vocês entendem? E todos nós conseguimos criar formas pensamentos. Isso é uma habilidade que todo ser racional possui. Mas daí tem um problema. A criação de formas pensamento pode ser uma bênção, mas também pode ser uma maldição. Vai depender do tipo de pensamento que você desenvolve. Se você tem pensamentos positivos e atitudes positivas, você se conecta com uma egrégora, com uma força que vai fazer a sua vida ficar cada dia melhor.
Agora, se você tem pensamentos negativos, pensamentos sombrios, atitudes ruins, você vai acabar se conectando com energias que vão deixar a sua vida cada dia pior. Porque lembra do que eu falei? As formas de pensamento no plano espiritual, elas tendem a ser atraídas por formas de pensamento semelhantes. Então, a partir de hoje, quando você for criar uma forma de pensamento, tenha consciência da forma de pensamento que você está criando, para não ficar se vitimizando depois dos resultados ruins que possam estar acontecendo na sua vida. Porque nós somos os únicos culpados pela vida que nós levamos. A própria espiritualidade joga isso na nossa cara todo dia, que nós somos os responsáveis pela nossa vida. Você é a única pessoa idealizadora do seu futuro. Então, quando você criar pensamentos, crie pensamentos construtivos, pensamentos que vão agregar valor ao seu dia. Recheia esses pensamentos com amor, com carinho, com bondade. Com o tempo, isso vai causar uma transformação drástica na sua vida. E não adianta fazer isso um dia e depois não fazer mais. A forma pensamento se constrói somente com a repetição. Sempre que nós nos propomos a colocar em prática alguma intenção, toda a nossa atenção precisa estar voltada para as metas que nós estabelecemos, para os nossos objetivos. E o nosso pensamento, o nosso sentimento, ele deve se repetir diariamente. É assim que nós alimentamos a forma pensamento. É assim que nós damos força para ela poder se manifestar na nossa vida. O pensamento e o sentimento direcionado têm que se tornar um hábito. Só assim a força do seu pensamento vai ficar cada vez maior. E como eu disse antes, para a gente criar uma forma de pensamento eficaz, eficiente, a gente precisa ter o pensamento forte, o pensamento bem definido. A ideia tem que estar muito clara na sua mente. Você tem que colocar cores, você tem que animar o seu propósito com um sentimento. Porque se o seu pensamento for suficientemente forte, você vai ter um poder enorme nas suas mãos. Um poder para se modificar, um poder para modificar a sua vida. Então, assim, os elementais artificiais existem. E eu prefiro chamar de formas de pensamento. Essa é uma prática muito explorada na magia, no ocultismo. A arte da bruxaria conhece muito o poder que as formas de pensamento têm de produzir mudanças nas nossas vidas. As coisas com os elementais artificiais funcionam da seguinte forma. O universo faz a parte dele, mas a gente tem que ter firmeza para fazer a nossa parte também. A gente tem que ter bem claro em nossas mentes que as formas de pensamento podem se transformar em bênçãos para quem as constrói, como também podem se transformar em uma verdadeira punição. Porque os pensamentos bons e os pensamentos ruins que são jogados no universo, eles ficam vagando até encontrar um receptor adequado onde eles possam se alojar. E, gente, não queiram nunca se tornarem receptores de pensamentos desequilibrados de outras pessoas, viu? Porque isso só vai intensificar ainda mais o seu próprio desequilíbrio. Ao invés disso, procurem criar uma realidade de paz e harmonia dentro de vocês. Tenham pensamentos constantes de amor, de positividade, de otimismo. É isso que vai construir uma realidade condizente com a felicidade que vocês procuram. E Sofia, você sabe qual é a relação que existe entre as formas de pensamento e os trabalhos de magia negra? Bom, eu imagino que o princípio seja basicamente o mesmo, né? Um pensamento forte e contínuo visando um objetivo. A única diferença é que esse pensamento está voltado para o mal, para prejudicar as pessoas. Aliás, eu ouvi dizer que as pessoas realmente boas não são atingidas pela magia negra. Será que é verdade isso? É verdade sim, Sofia. E tem duas razões pela qual as pessoas boas não são atingidas por magia negra. A primeira é aquilo que eu falei sobre a receptividade da forma pensamento. Se você direciona um pensamento ou um sentimento ruim para uma pessoa boa, essa forma pensamento no plano astral acaba sendo naturalmente repelida de perto daquela pessoa. Agora, o que acontece? Muitas vezes, a pessoa é boa, mas tem lá suas fraquezas, os seus deslizes na vida, né? Como todo mundo. E por conta dessas fraquezas, às vezes a forma pensamento negativada acaba se aproximando dela. E nessas horas, ocorre o concurso dos bons espíritos. Espíritos guardiões, espíritos protetores, espíritos familiares que se preocupam com o bem-estar daquela pessoa, agem para afastar aquela forma pensamento de perto daqueles que são seus protegidos. É lógico que para que isso aconteça, a pessoa tem que ter um certo merecimento, né? A bondade na pessoa tem que ser preponderante. Porque se a pessoa não é má, mas a pessoa também não é boa o suficiente para se livrar sozinha do mal que está sendo direcionado a ela,
Então ela vai precisar da ajuda de espíritos que desejam o bem dela. Mas esses espíritos, por serem espíritos de luz, eles só vão agir se tiverem a permissão para isso. E muitas vezes, essa permissão não vem. A pessoa precisa passar pelo sofrimento de se tornar vítima de uma forma-pensamento negativada para que, de alguma forma, ela desperte o seu lado bom. É muito interessante isso. Então, quer dizer que as nossas atitudes, os nossos pensamentos e sentimentos, acabam atraindo não apenas os espíritos que se afinizam com o nosso jeito de ser, como também as formas pensamentos criadas por outras pessoas ou por nós mesmos. Como é complexa essa vida do além-túmulo, não é verdade? A gente precisa lidar com espíritos e com formas pensamentos o tempo todo. Sim, bota complexo nisso. Mas não é só com espíritos e forma pensamento que a gente tem que lidar, viu? A gente precisa aprender a lidar também com os elementais naturais, ou espíritos da natureza. Eles também têm uma influência muito grande no nosso mundo. Mas a gente vai falar sobre esses espíritos da natureza, que eu gosto de chamar só de elementais, no próximo episódio. Hoje, a gente fica por aqui, refletindo sobre as formas pensamento, para não misturar muito as bolas, né? E Nádia, obrigado por você ter enviado a sua dúvida. Na verdade, eu nem respondi a sua pergunta ainda. É que esse assunto de forma pensamento foi se alongando e acabou preenchendo todo o tempo aqui do podcast. Mas fica tranquila, viu, que no próximo episódio a gente conversa melhor com mais detalhes sobre os elementais naturais, tá bom? E só dando uma palhinha aqui para vocês, os elementais têm esse nome porque eles são espíritos que trabalham diretamente com os 4 elementos da natureza. Então tem os elementais do fogo, os elementais do ar, os elementais da terra e os elementais da água. Mas esse assunto vai ficar para o próximo episódio. Espero que vocês estejam gostando do assunto e obrigado por acompanharem o Alma de Poeta. É muito gratificante receber o carinho de vocês. Ah, pessoal, antes de terminar, eu quero agradecer a todos vocês que ajudaram, a todos vocês que contribuíram com os animaizinhos lá de Jambeiro. Nós ficamos radiantes de alegria pela ajuda que vocês deram com as rações. Muito obrigado de coração. E também eu agradeço muito a quem teve o carinho, a sensibilidade de adotar um gatinho. Se eu não me engano, eu acho que foram adotados 6 ou 7 gatinhos. E eu queria aproveitar e agradecer também à médica veterinária lá de São José dos Campos. Eu não sei se eu posso mencionar o nome dela aqui, é que eu não conversei com ela sobre isso ainda, mas ela se prontificou com tanto carinho a fazer a castração gratuita de todos os gatinhos que eu fiquei sem palavras. Muito obrigado, doutora, e se a senhora permitir, depois eu menciono o seu nome e a ONG para a qual a senhora faz esse trabalho tão bonito. Então é isso, gente. Se vocês ficaram com alguma dúvida, entrem lá no site e mandem uma mensagem para mim. É só abrir o seu navegador e digitar almadepoeta.com.br. Clica lá no link Contato e manda uma mensagem para mim. Eu vou ficar muito feliz em responder. E não deixem de acompanhar o podcast também pelas principais plataformas de áudio. Nós estamos presentes no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Google Podcast, no Apple Podcast, no YouTube. Onde vocês pensarem, nós estamos presentes. A forma pensamento do Alma de Poeta. Um grande abraço, fiquem com Deus e que o nosso Pai Oxalá abençoe a todos vocês.